Fala, minha galera, e sejam bem-vindos a mais uma videoaula comigo, Diego Mate, tá? Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre função exponencial, uma função que infelizmente a gente utilizou bastante nesse período de pandemia, né? Vocês ouviram falar muito essa história de crescimento exponencial, vocês viram vários gráficos aí nos jornais, então você já tem uma ideia, né? Um pouquinho. Claro que a ideia é bem intuitiva, né? Vocês viram muito, mas a gente vai ver aqui um pouquinho de forma mais técnica, né? O que é uma função exponencial? Qual a diferença de uma função exponencial para uma função afim, por exemplo? Tá? Porque tanto, já dando um spoilerzinho aqui, tanto a função exponencial como a função afim, elas têm uma característica importante, que ou elas são apenas crescentes ou são apenas decrescentes. Diferente da função quadrática, né? A função quadrática ela pode ter a concavidade para cima, ou seja, ela começa decrescente e fica crescente, ou a concavidade para baixo, ela começa crescente e depois fica decrescente. A exponencial e a afim não. Ou elas são só crescentes ou só decrescentes, tá? Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui na definição de função exponencial. Então, considere uma função f de RR definida por f de x igual a elevado a x, com a maior do que zero, isso aqui é importante, deixa eu já dar um destaque aqui, ó, com a maior do que zero e a diferente de 1. Tal função é denominada função exponencial. Então, galera, a função exponencial tem uma cara bem específica, assim como a função afim tem o seu formato, assim como a função quadrática tem o seu formato, a função exponencial também tem o seu formato, que é esse daqui, ó. f de x igual a elevado a x. Esse a é um número real, desde que ele atenda às seguintes condições. Ele precisa ser maior do que zero e diferente de 1. Por que isso? Ele precisa ser maior do que zero e diferente de 1. Só exemplificar aqui de maneira rápida. Vamos pensar em 3 situações. Vamos primeiro pensar aqui, vou escrever cá em cima. Vamos pensar se ele fosse um número negativo. Então, imagine uma função que tivesse essa cara. F de x igual a menos 2 elevado a x. Vou pegar x igual a 1 meio. X igual a 1 meio ficaria como? Ficaríamos com f de 1 meio igual a menos 2 elevado a 1 meio. Só que expoente fracionário, vocês devem lembrar que ele vira raiz. Então, se menos 2 elevado a 1 meio, eu poderia colocar como raiz quadrada de menos 2. Só que aí nós temos um problema. Raiz quadrada de menos 2 não pertence a R. Ou seja, para um elemento no domínio, no caso x igual a 1 meio, não teríamos uma imagem. Porque para x igual a 1 meio, não teríamos resultado, não teríamos o y compatível com ele. Porque a gente só está trabalhando com o número real. Isso não seria uma função, porque na função, todo elemento do domínio precisa ter uma imagem. Então, ó, base negativa não pode, ok? Por que não pode ser zero? Problema similar. Imagine aí, 0 elevado a x. Aí muita gente pensaria, mas aí não pode porque isso aí vai dar sempre zero. Não, senhor. Ó, não, senhora. Pensa aqui, x igual a menos 1. Ficaria 0 elevado a menos 1. Só que 0 elevado a menos 1, expoente negativo, a gente faz o quê? Inverte a base. Ficaria 1 sobre 0. Só que 1 sobre 0 não existe. Então, ó, base 0 também não pode. Também não pode. Tá, então já está explicado por que não pode ser negativo, porque senão teríamos elementos do domínio sem imagem. Aqui eu só dei um exemplo, tá? Eu mostrei que 1 meio não teria par, mas existem vários outros exemplos. Mas para ser função, basta que um já não tenha par. Se um domínio não tiver par, já não é função. Então, não preciso me preocupar em encontrar vários. Já provei que não é. Eu encontrei um elemento do domínio sem imagem. Com base 0, a mesma coisa. Já encontrei um elemento do domínio sem par. Se x for menos 1, a função não tem resultado. Então, esse elemento do domínio estaria sem par, logo isso não é uma função. E por que não pode ser 1? Aí sim,
Se eu tivesse 1 elevado a x, 1 elevado a x é sempre igual a 1. 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Aí, nesse caso, é uma função, mas seria uma função constante e não seria exponencial. Seria uma função constante. Nós já estudamos isso. Uma função que dá sempre o mesmo resultado, ela é chamada de função constante, tá bom? Então, acabei de justificar para vocês, espero que vocês tenham entendido, por que a base obrigatoriamente, não é talvez, não é se, obrigatoriamente tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, aqui alguns exemplos, ó, f de x igual a 2 elevado a x, f de x igual a π elevado a x, f de x igual a 1/3 elevado a x, f de x igual a raiz quadrada de 7 elevado a x, f de x igual a 0,8 elevado a x, e o último exemplo aqui é f de x igual a 5 meios elevado a x. Então, reparem como coloquei bases, né, fracionárias, bases decimais, coloquei base inteira, natural inclusive, 2, coloquei base irracional, π e raiz de 7, para mostrar. Não, o problema não é o tipo de número que é a base, não importa se ele é natural, se ele é inteiro, se ele é racional, se ele é irracional. O que é importante é o quê? Que ele seja maior do que 0 e diferente de 1, tá certo? Então vamos falar agora um pouquinho do gráfico da função exponencial, né? Toda função que a gente trabalha com a construção de gráfico, a análise do gráfico. Então vamos lá. Vou pegar aqui um exemplo de uma função bem básica, y igual a 2 elevado a x. Como você já sabe, eu vou partir do zero, né? Como assim vou partir do zero, professor? Se esse é um gráfico que, teoricamente, eu ainda não sei qual é o formato, não sei qual é a cara dele, o que é que eu vou fazer? Vou usar aquele método da tabela. Então, eu tenho aqui uma tabela xy, vou escolher 5 valores para x e calcular os valores de y. Aí, eu vou colocar aqueles 5 que vocês já estão um pouquinho acostumados. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Coloquei 5 valores não tão aleatórios assim, coloquei os 5 mais fáceis, né? Porque os 5 mais fáceis, em que sentido? O domínio da função exponencial, vocês viram no slide anterior, que é o conjunto dos números reais. Então, x pode ser qualquer número real. Aí eu pensei, bom, eu quero construir um gráfico que eu não sei. Então, o ideal é que eu tenha alguns pontos do lado esquerdo, alguns pontos do lado direito. Então, já que eu preciso disso, quais foram os valores que eu peguei? Peguei 2 valores na esquerda, menos 2 menos 1. Peguei 2 valores na direita, 1 e 2. E peguei o zero, que me dá o meio termo, que vai me dizer aonde a função vai cortar o eixo y. Então, vamos lá. Se x for menos 2, fazendo a continha, y vai ser igual a 2 elevado a menos 2, vai dar 1/4. Então, 1/4. Se x for menos 1, y vai ficar 2 elevado a menos 1, vai ser igual a 1/2. Os outros dá para a gente fazer de cabeça, né? Se x for 0, 2 elevado a 0 vai dar 1. Se x for 1, 2 elevado a 1 vai dar 2. E se x for 2, 2 ao quadrado vai dar 4. Tá? Aí eu vou para o plano cartesiano marcar os pontos. Dessa vez eu fui mais esperto. Eu já peguei um plano cartesiano com os pontos marcadinhos, tá certo? Olha como eu fui esperto dessa vez, por ter ficado me desgastando. Menos 2 com 1/4. Ó, 1/4 é 0,25, tá? Por isso que ele está aqui nesse pedaço. Menos 1 com 0,5. Se você olhar bem, está bem aqui no meio. 0 com 1 é esse ponto. 1 com 2 e 2 com 4. Ok? Então, os 5 pontos que eu encontrei aqui na tabela estão devidamente marcados. Repara que esse gráfico não é uma reta, ó. Olha a curvinha aqui que ele vai fazendo, ó. Uma curva e também não é uma parábola, tá? Esse gráfico aqui, ele não chega a ser uma parábola, porque a parábola teria que também subir dos dois lados, né? A parábola faria isso. E aqui não, ó. Se eu fosse botando valores menores para x, menos 3, menos 4, menos 5, fosse colocando valores para x aqui cada vez menores, o y ia dando cada vez menor também. Então, esses pontos aqui, ó, tendem a ficar bem próximos do eixo x, tá certo? O y vai dando cada vez menor. À medida que eu diminuísse o x, o y também ia diminuindo. E do outro lado, à medida que eu aumente o x, o y aumenta. Só que aqui o y aumenta de forma muito mais rápida, ó. Se eu botar x igual a 3, ou seja, passar de 2 para 3,
O y vai dar 8, né? Que ficaria 2 ao cubo. Olha como vai dar um salto, o ponto vai ficar cá em cima. Se eu botar x igual a 4, y vai dar 16, que nem está aqui no meu plano cartesiano. Por isso que a gente fala, né? Que nessas situações de um crescimento rápido, de um crescimento muito acelerado, o crescimento ele é exponencial. A gente utiliza a função exponencial, tá? Então, toda vez que o crescimento ele é dessa forma rápida, né? Então dobrando sempre, triplicando, então a gente utiliza a função exponencial. Tá certo, professor. Então, como é que vai ficar esse gráfico? Olha ele aqui, ó. Olha o nosso gráfico. Essa curvinha aqui. Um grande detalhe, nesse pedaço aqui de baixo, ó, nesse pedaço onde eu estou com o meu laser, essa região aqui, parece que o gráfico coincide com o eixo X, mas ele não está coincidindo com o eixo X, tá, galera? Nessa função, por que não está coincidindo com o eixo X? Porque quando o gráfico toca no eixo X, quer dizer que a função tem raiz, né? A gente já estudou isso. O gráfico sempre toca o eixo das abscissas na raiz da função. Só que essa função não tem raiz. Olha só, como é que eu calculo a raiz? É igual a 0. 2 elevado a x igual a 0. Tem como isso aqui acontecer? Tem como 2 elevado a algum expoente dar 0? Não. Isso aqui é impossível. Tá certo? É impossível de acontecer. Então, essa função ela não tem raiz. Tá? Logo, nessa parte aqui do gráfico, não chega a tocar no eixo X. Ah, professor, não acredito, não. Vou te provar na nossa aula ao vivo. Eu vou jogar no meu programinha de computador e aí dá para ampliar. Na hora que eu for dando zoom, você vai perceber que realmente, aqui olhando de longe, parece que está tocando, mas não chega a tocar, não encosta, tá certo? E esse tipo de gráfico que tem um limite, ele tem um valor que ele nunca chega a alcançar, essa reta aqui, que funciona como limite, recebe um nome. Nesse caso, galera, o eixo X ele vai coincidir com o que nós chamamos de assíntota. Tá? A assíntota é uma linha limite. A assíntota é uma linha limite, é onde seu gráfico não toca. Nesse caso, a assíntota coincide com o eixo X. Mas em outras funções, pode acontecer da assíntota estar posicionada em outros lugares. Tá? Não é só a função exponencial que tem assíntota. Outras funções, uma delas a gente vai estudar esse ano ainda, que é a função logarítmica. Outras vocês vão estudar na segunda série do ensino médio, que são as funções trigonométricas. Algumas funções trigonométricas também têm assíntota. Aí para cada função a assíntota vai estar posicionada de uma forma. Tem aqui, por exemplo, na exponencial, a assíntota é sempre horizontal. Na função logarítmica, a gente vai aprender que a assíntota ela é vertical, tá bom? Então o gráfico está pronto. Repare que nesse caso aqui eu tenho uma função crescente, tá? Então eu tenho uma função crescente. À medida que o gráfico está indo para a direita, ele está subindo, né? Ou seja, à medida que eu aumento o x, o y também aumenta, tá? E aí, como eu disse no começo, é um crescimento muito mais acelerado do que na função linear, na função afim, perdão. Na função afim, o crescimento é linear, porque o gráfico da função afim é uma reta. Então ele cresce sempre da mesma forma. Na exponencial não, crescimento acelerado. Vamos para outro exemplo. Vamos aqui para um segundo exemplo. Ó. Eu vou fazer aquela mesma tabelinha, vou inclusive usar os mesmos valores, só que agora repare que é y igual ao meio x. Mas os valores de x eu vou manter, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Os valores de y, x igual a menos 2, vamos ter 1 meio elevado a menos 2, inverte eleva ao quadrado, vai dar 4. Se x for menos 1, 1 meio elevado a menos 1, inverte e eleva a 1, vai dar 2. 1 meio elevado a 0 vai dar 1. 1 meio elevado a 1 dá 1 meio. E 1 meio ao quadrado dá 1 quarto. Os valores ficaram invertidos, né? Obviamente, até porque comparando com o primeiro caso, eu usei a base invertida. Lá era a base 2, aqui eu usei base 1 meio. Vamos para o plano cartesiano. Aqui também, ó, já peguei o plano com os mesmos pontos marcados. Só que agora, como eu disse, repare que deu ao contrário, né? Lá o primeiro gráfico deu assim.
Esses dois pontos aqui estavam na direita, esses dois pontos estavam na esquerda, ficaram trocados, porque a gente também trocou a base. Então já deu para ver que nesse caso ele vem de cima para baixo, aqui já vai ser decrescente. E funciona do mesmo jeito. O eixo das abscissas, o eixo x, ele aqui também vai ser a nossa assíntota. Essa função também não tem raiz. Tá? Olha lá. Se eu tentar igualar a zero, 1/2 elevado a x igual a zero, isso aqui vai dar impossível. Pode dar bem perto de zero. Se você botar, por exemplo, x igual a 10, só para você ter uma noção, 1/2 elevado a 10 dá 1 sobre 1024. Se você jogar na sua calculadora 1 dividido por 1024, vai dar 0,000. Vai dar um número decimal muito pequeno, muito perto de zero. Mas ainda assim não é zero. Raiz de uma função é o valor do domínio que zera a função. E essa função nunca vai zerar. Essa função nunca tem raiz. Logo, o gráfico não pode tocar o eixo x. Então, ele vem lá de cima e vem descendo, ó, chega bem perto, mas não toca no eixo x. Ok? Nesse caso, nós temos uma função decrescente. E a gente já pode generalizar, tá bom? Quando é que vai ser crescente, quando vai ser decrescente? Deixa eu só escrever aqui. Uma coisa importante, não sei se vocês perceberam, nos dois casos, como o eixo x foi a assíntota, eu só tive gráfico acima do eixo x. O que significa que esse gráfico ele tem limite inferior. Ele não tem superior, mas tem inferior. Então, o meu conjunto de imagem é de zero aberto, porque o y nunca chega a dar zero, de zero aberto para mais infinito, ok? Então, conjunto de imagem de zero aberto para mais infinito. Generalizando, então está aqui, ó, quando A for maior do que 1, A maior do que 1, a função vai ser crescente, vai passar aqui no ponto 0,1, né? Porque, deixa eu só escrever aqui a fórmula. Lembrando que a fórmula é f de x igual a elevado a x, com A maior do que 0 e obrigatoriamente diferente de 1. Então, a gente divide em dois casos. Se esse A for maior do que 0, maior do que 1, perdão, a função vai ser crescente. Repare que passa aqui no ponto 0,1, por quê? Se x for 0, A elevado a 0 vai dar 1, porque A é número positivo. Número positivo elevado a 0 dá sempre 1. Domínio R, conjunto de imagem, como eu falei antes, né? De zero aberto para mais infinito, que também é o famoso R mais asterisco. Ficou pequenininho ali, porque eu escrevi maior. No segundo caso, decrescente, né? De cima para baixo. Então, quando a base estiver entre 0 e 1, 1/2, 0,8, qualquer base entre 0 e 1, a função será decrescente, ó, também passando no ponto 0,1, porque quando x for 0, vai dar 1 do mesmo jeito, mesmo a base estando entre 0 e 1. 0,8 elevado a 0, 1. 0,5 elevado a 0, 1. Então, vai também passar no ponto 0,1, a diferença aqui vai ser decrescente. Domínio continua sendo R, e o conjunto de imagem idêntico ao primeiro, R mais asterisco de zero aberto para mais infinito. Ok? Professor, mas é só isso, então? Não, não é só isso. Existem funções, galera, que não levam o título de função exponencial, porque não tem esse formato específico da função exponencial, mas como eu gosto de chamar, são funções tipo exponencial, ou seja, elas trazem consigo a ideia da função exponencial. Então, a gente vai utilizar o que a gente viu aqui agora da função exponencial para trabalhar com essas funções. Então, vamos lá. Então, outras funções envolvendo exponenciais. Então, exemplo, vamos falar só de gráfico, tá? Depois a gente vai trabalhar com probleminhas mais na frente. Mas, por enquanto, a gente vai ver aqui só a construção de gráfico. Y igual a 2x mais 1. Para que essa função ela não é caracterizada como exponencial, porque a função exponencial tem que ser y igual a elevado a x. Somente isso. E ali eu tenho x mais 1. Então, esse mais 1 muda tudo. Ok? Mas dá para construir o gráfico mesmo assim. Por quê?
Essa função vai ter, como eu disse, as mesmas características do gráfico da função exponencial. O gráfico tem o mesmo formato, segue aquela mesma lógica do crescente e decrescente, né, a depender da base, tá bom? Tem assíntota também, tá? Então a gente vai ver tudo isso. Uma coisa importante, ó, vamos lá, vamos analisar logo onde vai ser a assíntota. 2 elevado a x mais 1. Independente de quem seja o expoente, eu sei que 2 elevado a x mais 1 nunca vai ser o quê? Nunca vai ser 0. Isso aqui nunca vai dar 0. Tá? Independente de quem seja o expoente. Posso botar qualquer valor de x aqui. Então, a minha assíntota vai continuar sendo o eixo das abscissas. Então, aqui o eixo das abscissas, ó, ele vai continuar sendo a minha assíntota. Os próximos exemplos a gente vai ver com a assíntota deslocada, tá? Primeira etapa, ok. Segunda etapa, descobrir onde o gráfico corta o eixo y. Como é que eu descubro o ponto onde o gráfico corta o eixo y? Eu substituo x por 0. Então, vou lá na minha função, y igual a 2 elevado a 0 mais 1. Isso aqui vai ficar 2 elevado a 1, que vai dar 2. Então, vou marcar o ponto 0, 2. Está aqui marcado o ponto 0, 2. Aí eu vou olhar a base. Nesse caso, a base é 2. Né? Eu não tenho mais, não, só tenho 2 elevado a x mais 1. Então, aqui, eu fazendo uma análise rápida, quanto maior for o expoente, maior vai dando o resultado, maior vai dar o resultado, né? Se eu botar x igual a 1, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Se eu botar x igual a 2, vai dar 2 elevado ao cubo. Então, e aí, quanto maior for o valor de x, maior vai ser o resultado, maior vai ser o y. Então, essa função ela é crescente. Função crescente. Então, o gráfico, ó, galera, ele vem de baixo para cima. Lembrando que estou falando da esquerda para a direita. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Espera que ficou feio. Vamos melhorar. É como eu disse, ó, o mesmo formato dos outros. Lembrando que essa parte da esquerda, ela não chega a encostar no eixo X, tá certo? Ah, professor, mas eu encostei sem querer. Não, galera, vamos lá. A gente não está aqui no perfeccionismo também, tá bom? Fiquem tranquilos. Prontinho, o gráfico feito. É um esboço, a gente está esboçando o gráfico, é só para a gente ter uma ideia, tá certo? Então, repare que a gente executou esse gráfico para fazer são 3 etapas. Vamos recapitular. Primeira etapa, ver a assíntota, a minha linha limite. Nesse caso, a assíntota continua sendo o eixo das abscissas, porque 2 elevado a x mais 1 nunca daria 0. Segundo passo, descobrir onde corta o eixo y, o eixo das ordenadas. Como é que eu descubro isso? Colocando x igual a 0. Terceira etapa, analisar e perceber se essa função é crescente ou decrescente. Vamos lá para outro exemplo. Vamos lá, mais um exemplo. Letra B. Y igual a 2 elevado a x mais 1. Então, o primeiro passo é descobrir onde vai ficar a minha assíntota. Pense aqui comigo, ó. Olha só, acompanha o raciocínio. 2 elevado a x, eu tenho certeza que vai ser sempre positivo. Isso aqui não tem como dar 0 nem como dar negativo, então vai dar positivo. Pode dar um número muito pequeno, 0,1, bem pouquinho, mas ainda assim positivo, tá? Aí eu pego um número positivo e a ele eu somo 1. Então fica 2 elevado a x mais 1. O que é que eu tenho certeza sobre isso daqui? Eu tenho certeza que esse resultado sempre vai ser maior do que 1. Tenho certeza disso. Tá? Por quê? Por menor que possa ser 2 elevado a x, isso aqui nunca vai dar 0, vai ser sempre alguma coisa maior que 0. Alguma coisa maior que 0 somada a 1 sempre vai dar maior do que 1. Pode dar bem próximo de 1, mas sempre vai ser maior do que 1. Então, a minha assíntota vai ficar no 1. Eu vou chegar aqui, ó, no eixo y, vou fazer uma linha horizontal passando pelo 1. Não ficou bem horizontal, não. Na direção. Deixa eu melhorar isso aqui, gente. Peraí, deixa eu apagar aqui tudo. Dar uma melhorada aqui. Tracejada essa linha, tá, galera? Tracejada.
Por que a assíntota é tracejada? Porque a assíntota ela funciona como uma linha auxiliar, na verdade, tá? Então, ela não faz parte do gráfico, ela está auxiliando na construção do gráfico. Ela serve como uma linha limite. Então, essa é a nossa assíntota. E nem precisa ficar escrevendo toda hora assíntota. Estou escrevendo aqui porque eu estou explicando para vocês o assunto, tá bom? Então, eu já descobri onde fica a minha assíntota. De modo geral, eu vou dar aquela dica esperta para acabar com o suspense. A assíntota sempre vai ficar aqui, ó, nesse valor. Se tiver algum número somando ou subtraindo, é ele que vai indicar aonde vai ficar a assíntota. Se não tiver ninguém somando e ninguém subtraindo, a assíntota vai ser o eixo das abscissas. Então, se tiver algum número, repito, se tiver algum número somando ou subtraindo, é ele que vai te dizer onde vai estar a assíntota. Mais 1, então a assíntota vai ficar no y1. Se fosse ali menos 3, a assíntota ficaria no y menos 3, tá bom? Próxima etapa, substituir x por 0 para ver onde corta o eixo y. Vai ficar 2 elevado a 0 mais 1. 2 elevado a 0 vai dar 1. 1 mais 1, 2. Então, coincidiu de novo, né? Só coincidência. Ponto 0, 2. Então, ponto 0, 2 está aqui. E agora, para fechar com chave de ouro, crescente ou decrescente? Crescente. Para lá a fórmula da função. Quanto maior for o x, maior vai ser o y. Maior vai ser o resultado final. Então, meu gráfico ele vai fazer isso aqui, ó. Pronto, então, crescente. De novo, ó, chega perto aqui da assíntota, mas não encosta. Tá certo? Então, tá aí o gráfico, o exemplo da letra B. Crescente, a assíntota passando pelo 1. Ó. E cortando no eixo y no ponto 0,2. Aproveitando aqui, ó, repare que nesse caso o conjunto de imagem mudou, né? No exemplo anterior, como a assíntota estava no eixo das abscissas, o conjunto de imagem continuou sendo R mais asterisco. Nessa função aqui não, ó. O conjunto de imagem dessa função, ele agora passa a ser o quê? De 1 aberto para mais infinito, porque a assíntota agora está no 1. Então, é da assíntota para cima, né? Do 1 aberto para mais infinito. Vamos lá para o último exemplo. Y igual a 1/3 elevado a x menos 1 menos 2. Mesmas etapas. Aqui eu já dei a dica no slide anterior. Olha esse menos 2 aqui. Então, é aqui que vai ficar a nossa assíntota. Ele que vai dizer onde está a nossa assíntota. Então, a assíntota vai estar no menos 2. Está aqui. A explicação é a mesma que eu dei anteriormente. Como é que eu posso ter certeza que a assíntota vai ser no menos 2? Posso ter certeza que a assíntota vai ser no menos 2, porque 1/3 elevado a x menos 1, olha só. 1/3 elevado a x menos 1, com certeza, isso aqui vai ser positivo. De novo, tenho certeza. Aí eu pego um número positivo e dele eu subtraio 2. Então, ele menos 2. Se de número positivo eu tiro 2, uma coisa eu tenho certeza. O resultado dessa conta vai ser maior do que menos 2. Não vai chegar a ser menos 2. Por quê? Para dar menos 2, o primeiro teria que ser 0 menos 2, né? Aqui, ó. Para o resultado ser igual a menos 2, isso aqui teria que ser 0. Isso aqui não tem como ser 0. Para dar menor do que menos 2, isso aqui teria que ser negativo. Mas ele não é negativo, a gente sabe que só pode ser positivo. Então, esse resultado, com toda certeza, é maior do que menos 2. Então, está aqui a nossa assíntota. Vamos agora substituir x por 0 para ver onde corta o eixo y. Então, y vai ficar 1/3 elevado a 0 menos 1 menos 2. 0 menos 1 vai dar menos 1. 3 elevado a menos 1, 1/3 elevado a menos 1 vai dar 3. 3 menos 2, 1. Então, vai ser o ponto 0, 1. Cá em cima, ponto 0, 1. E nesse caso vai ser o quê? Decrescente. Quanto maior for o valor de x, ó,
Quanto maior for aqui o meu expoente, menor vai dar o resultado, porque aqui é 1/3 elevado. 1/3 elevado a 1 dá 1/3. 1/3 ao quadrado dá 1/9. 1/3 ao cubo dá 1/27. 1/3 à quarta potência dá 1/81. Então, quanto maior for o meu expoente, menor será o meu resultado. Então, a função vai ser o quê? Decrescente, de cima para baixo. Então, vai ser algo aqui assim, ó. Tá certo? Então, bem feinho aí, porque você sabe que eu estou fazendo a mão livre. Não é tão simples fazer esse gráfico. Tá bom, galera? Ah, deixa eu falar aqui do conjunto imagem, já ia esquecendo. Vamos ver qual foi o conjunto imagem dessa? Da assíntota para cima. A assíntota está onde? No -2? Então, de -2 aberto para mais infinito. Valeu? Agora sim, fechamos essa parte aí. Essa aula foi dedicada basicamente ao gráfico, né? Gráfico, interpretar, domínio, imagem, tanana. Entendemos um pouquinho o que é a assíntota. E nas próximas aulas a gente vai fazer os probleminhas, tá certo? Vamos só falar depois de equação exponencial, porque para resolver alguns problemas de função exponencial, a gente precisa de equação exponencial. Então, a gente vai ter uma aula dedicada à equação exponencial antes de realmente ir para os problemas mais complexos de função exponencial, tá bom? Por hoje é só, façam a atividade de casa, não deixe de treinar. Beijo no coração, fiquem bem. Qualquer dúvida é só falar. Abraços, tchau, tchau.